que eu fiz no quarto mandato? Exato. E aí a minha resposta é sim, porque eu não posso deixar a direita voltar. Esses fascistas, esses destruidores negacionistas, esses caras que vivem da mentira, que não respeitam nada. É isso daí. A preocupação dele é que a direita não volte para o poder. Mas o que deveria ser a preocupação é isso daí. Presta atenção. Bradesco fecha 346 agências e elimina mais de 3 mil empregos em apenas 12 meses. Michelin fecha a fábrica com mais de 70 anos e demite centenas de trabalhadores. Gigante da tecnologia encerra linha de produção no Brasil. Uma das maiores redes de supermercado do Brasil fecha dezenas de lojas e demite mais de 6 mil funcionários. Land Rover paralisa a produção no Brasil em julho e fábrica tem futuro incerto. Justiça homologa a recuperação da Raizen e valida negociação de 61,4 bilhões. Unidade da Toyota em Indaiatuba encerra a atividade após 28 anos de operação. Lupo já reduziu custos em 15% ao se mudar para o Paraguai, diz CEO. Agora presta atenção. Olha só o desespero quando tentaram investigar o filho do Lula. Agora entendemos o porquê do governo ter ficado tão desesperado quando quebramos o sigilo bancário do Lulinha na CPMI do INSS. E ainda tem a farra? Numa farra sem precedentes, viagem de governo Lula supera 1 bilhão em gastos em 2026. Mas por que a gente não investiga isso? Olha isso daí. O governo Lula impõe sigilo de 100 anos a dados que vão de agenda de Janja à comunicação sobre Robinho. STF concede direito a silêncio para Gonçalves Dias no depoimento da CPMI. Só que não para por aí. STF garante a investigado o direito de não comparecer à CPMI do INSS. Supremo suspende quebra de sigilo de investigado pela CPMI do INSS sem fundamentação individualizada. Dino suspende quebra de sigilo de avanço da CPMI, incluindo Lulinha. Ministro do STF suspende investigação de receita contra autoridades. Toffoli suspende multa de mais de 10 bilhões do acordo de leniência da JF. E tudo isso num país que não tem o básico. Olha só a reportagem de 2026. Falta saneamento básico a mais de 1/3 da população brasileira. E é nesse mesmo país. STF compra 11 SUVs blindado por 5 milhões. 5 milhões para comprar carros para 11 pessoas. Mas para você entender o tamanho da bagunça num país onde boa parte da população não tem saneamento básico, olha só. STF faz licitação de 1,1 milhão para a compra de lagostas e vinhos. De 20 anos para cá o país acabou. Essa que é a verdade. Quem pode ir embora, vai embora. Nós não temos esperança mais. Está tudo dominado. O mínimo que pode ser feito diante dessa realidade é derrotar Lula nas urnas. O único candidato com condições de alcançar esse objetivo é Renan Santos. E não falo isso baseado apenas pelo resultado de pesquisas. Hoje é dia 29, quarta-feira, 29 de julho. Então saiu o cenário de primeiro turno com o Lula com 44,9% das intenções de voto, Flávio Bolsonaro com 35,8%, Renan Santos aparece em terceiro, já descolado de Caiado e Zema, com os Renan Santos 7,8%. Lula, consciente ou não, aprendeu a se beneficiar dos simbolismos ligados ao discurso do altar da Igreja Católica contra a riqueza, que está fortemente presente no imaginário da ampla maioria dos brasileiros, que produziu a suspeição contra toda a riqueza que não pertence à Igreja e colocou culpa na riqueza pela existência da pobreza, associando-a ao pecado do egoísmo e da avareza. Reduzir as desigualdades dentro dos países requer incluir os pobres no orçamento nacionais e fazer os ricos pagar impostos proporcionais ao seu patrimônio. Para verdadeiramente salvar o Brasil, é preciso coragem para confrontar a cultura moldada pela influência histórica do catolicismo na formação do imaginário nacional. O Lula eternamente está falando, eu sonho que as pessoas vão comer um café da manhã e um jantar. Ele está há 30 anos falando nisso. Não é possível que outras nações tenham se desenvolvido. A China era uma nação miserável, hoje é muito mais desenvolvida que a gente. Países na África estão se desenvolvendo, a Índia está se desenvolvendo, e esse maldito está falando em dar café da manhã pro inferno com o seu café da manhã, Lula. Como é que é? Ele está te dando botijão de gás para você tomar o café da manhã que ele te prometeu? É isso que restou? Isto não é ambição,
Não, isso não é projeto de país. Se você está aspirando tão pouco, você não vai a lugar nenhum. Quase toda a classe política permanece subordinada a esse repertório simbólico e moral católico que atrasa o Brasil, evitando questionar narrativas que associam a riqueza privada à culpa, ao egoísmo e à injustiça social, para não perder capital político, em outras palavras, para conquistar votos. Em ano eleitoral, a presença de políticos e prepostos nesses eventos religiosos ganham instantaneamente um caráter oportunista. Qual a mensagem que o senhor deve passar no seu discurso lá para o povo? Aqui não é um movimento político, aqui é um movimento de fé. Hoje seja um dia memorável. Tá certo. O Jorge Messias é um evangélico, né? Frequenta a Igreja Batista desde menino. Agora ele está aí não como nessa condição de evangélico, mas como representante do Lula. Isso é parte da politicagem também, né? Sempre leva uma carta do Lula que é lida para os fiéis ali. Acho isso uma exploração indevida. Sou do Brasil, governador de Minas Gerais, que já teve o prazer de recebê-lo no passado. Quero que o senhor abençoe a nossa bandeira. Peraí, gente, ninguém mais acha isso assustador? Às vezes eu fico olhando assim à minha volta e me sinto literalmente como Alice, que caiu do buraco do coelho e foi parar num mundo onde a lógica sumiu. Agora, considere um partido que se autoproclama liberal, mas não apresenta propostas consistentes de redução da carga tributária. O Brasil precisa melhorar a sua tributação, torná-la mais progressiva. Mas a reforma do imposto de renda com aumento da taxação sobre a parcela mais rica, então o senhor é favorável? Sou favorável, sou favorável sim. Em vez de liderar uma agenda de diminuição de impostos, limita-se a reagir quando outros partidos propõem aumentá-los, aproveitando essas ocasiões para projetar uma imagem de defensor do liberalismo. Ao mesmo tempo que se omite sobre a tributação de herança em suas propostas de políticas públicas para o Brasil, faz propaganda em favor do governador Tarcísio de Freitas, que apoiou a reforma tributária do governo Lula sem ressalvas relevantes. Reforma esta que ampliou a tributação sobre heranças em todos os estados brasileiros. Só nós estamos aqui com o governador Tarcísio, o deputado estadual Léo Siqueira, o presidente estadual Fernando Melo e o presidente nacional do Novo, Eduardo Ribeiro, para confirmar ao governador o apoio do Partido Novo à sua reeleição, portanto a nossa alegria de poder apoiá-lo no reconhecimento do grande trabalho que está fazendo no estado de São Paulo. O resultado é um discurso liberal hipócrita que convive com o apoio a medidas que ampliam o poder de tributar. O objetivo maior, talvez único, é o de preservar seus espaços políticos, mantendo a imagem de oposição tributária sem assumir o protagonismo de uma agenda efetiva de redução da carga fiscal. No fim, o capital político é preservado, enquanto o contribuinte continua arcando com uma tributação cada vez maior. Sem enfrentar esse paradigma, o debate público permanecerá aprisionado ao moralismo distributivista. De um lado, por políticos que reproduzem uma visão de mundo explicitamente influenciada pela tradição social do Vaticano. De outro, pela omissão dos que se apresentam como liberais, mas evitam confrontar esse referencial cultural e propor verdadeiras reformas estruturais. Enquanto isso, temas centrais para o desenvolvimento do país continuam relegados a um segundo plano. Em primeiro plano está a conquista de votos e o poder político. Se vocês estão achando que o Brasil é um negócio que vai virar Estados Unidos, vocês estão no lugar errado. Agora isso é cultural. E trocando em miúdos, nós estamos diante de uma bomba. O nosso país é uma bomba. Até a data da gravação deste vídeo, Renan Santos é o único candidato que não se mostra comprometido com aquilo que considera ser a lógica cultural responsável pelo atraso institucional brasileiro e que reúne conhecimento e perfil psicológico para desafiar eleitoralmente Lula. A sua imagem pública não está associada ao estereótipo político que, historicamente, favorece o lulopetismo junto a uma parcela significativa do eleitorado brasileiro, tais como as imagens de Ronaldo Caiado e Romeu Zema, nos simbolismos da Igreja Católica contra a riqueza. Ao se afastar desse enquadramento simbólico, seja de forma consciente, intuitiva ou mesmo circunstancial, ao acaso, seu discurso deixa de enfatizar a moralização da riqueza e a redistribuição como eixo central do debate e passa a privilegiar
temas como prosperidade, liberdade econômica, produtividade e reformas institucionais, como deveria ser. Sob essa perspectiva, essa mudança de eixo tem o potencial de reduzir a vantagem política que Lula obtém em um debate predominantemente moral e emocional e de deslocar a discussão para temas relacionados ao desenvolvimento econômico e às reformas estruturais do Estado. Esse terreno é muito menos favorável a Lula, em razão da grande diferença entre os dois candidatos, quanto ao conhecimento, à formação intelectual e cultural. O Lula vai falar o que comigo no debate? Que ele vai oferecer mais um pé de meia? Que ele vai oferecer mais um Vale Gás? Qual é o projeto dele? É um senhor senil com um grande histórico de corrupção. Espero que a audiência de minhas publicações nas redes sociais desenvolvam a capacidade de observar o noticiário, os debates e os discursos políticos com uma nova capacidade de foco. As pessoas ficam olhando a mão do mago e discutindo o que estão vendo e não estão percebendo que a mágica toda está acontecendo por detrás. Toda vez que eu ouvir um discurso político e promessas de salvação grandiosas ecoarem, observe além das palavras e pergunte de qual altar religioso essas palavras estão vindo. Nós temos uma batalha. Então esse desafio significa que nós precisamos aprender a vencer essa batalha. E a batalha é pessoal, individual, e depois é que o plano coletivo se altera. Então a humanidade é iludida, ela se deixa em devaneios. Lula brasileiro é o melhor presidente do Brasil! Eu com você todo dia, Lula! Lhe dão a visão de que se você for bonzinho, você vai alcançar o reino dos céus e que, portanto, você tem que obedecer a alguém que sabe e que você tem que ficar no estado de não saber nada e te entregam pão e circo, sempre no mesmo padrão, nada é alterado. Nós vivemos em um estado mental que não expande e não sai do lugar. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz dos corajosos. É a voz dos que se negam a seguir a maioria. É a voz daqueles que, quando estão pisados no chão, se levantam mais uma vez. Se você considerou esse assunto importante, curta e compartilhe com pessoas que possam se interessar ou que necessitem dessas informações. Quanto mais pessoas essas reflexões alcançarem, maior será a chance do Brasil melhorar. Até a próxima análise. E agora a hora da pergunta mais importante. Que Brasil você quer para o futuro? O problema é usar a economia como pretexto para impor uma moral religiosa disfarçada de ciência. Enquanto esse viés dominar o debate, o Brasil continuará discutindo o termômetro, impostos, redistribuição, narrativas morais de justiça social e justiça fiscal, e não a verdadeira causa da febre, o baixo estímulo ao enriquecimento, insegurança jurídica motivada pelo emocionalismo. A raiz do estatismo como consequências de uma cultura que demoniza a riqueza em vez de entender a sua dinâmica com base na realidade, e não em uma moral ultrapassada da época em que a riqueza era fruto de guerras, pilhagens, escravidão e reservada para os amigos do rei, entre os quais a Igreja Católica sempre esteve presente. Capitalismo não é um problema moral a ser espiado. É um sistema de coordenação humana a ser compreendido e respeitado o máximo possível com respeito aos direitos e garantias individuais baseados nos princípios democráticos. O capitalismo nada mais é do que a democracia na economia. E isso exige menos sermão e mais razão. A história costuma ser narrada como se fosse movida apenas por gênios, estratégias racionais e grandes projetos orientados pelo interesse público. Mas há um fator decisivo quase sempre ignorado: a estupidez humana quando chega ao poder. Esse é um alerta permanente. Nem as instituições mais elevadas, nem os cargos mais solenes estão imunes à inveja, ao ressentimento, à vingança mesquinha e ao delírio travestido de justiça. Muitas decisões nascem menos da razão, da técnica ou do compromisso com a realidade, e mais do rancor, da vaidade e da disputa pelo controle. Quando a política abandona critérios objetivos e respaldo empírico para operar por narrativas emocionais, o resultado é previsível: instituições degradadas, leis instrumentalizadas e uma sociedade inteira pagando a conta.
A lição associada ao Brasil católico é simples e incômoda. A maior ameaça à democracia não é apenas a maldade, mas a combinação entre poder e mediocridade, inveja, ressentimento e sadismo ocultos sob o manto da virtude, do amor ao próximo e do perdão incondicional, somados à estupidez que se recusa a admitir a própria existência. Quando uma pessoa é muito ignorante, ela é ignorante inclusive sobre o fato de ser ignorante. Elas não apenas chegam a conclusões erradas ou fazem escolhas ruins, mas essa incompetência também tira delas a habilidade de perceber isso. Elas ficam com a impressão errada de que estão fazendo a coisa certa. Se você chegou até aqui, parabéns! Isso significa que você escolheu enfrentar ideias contrárias a muito do que foi ensinado a acreditar. Em vez de fugir, permaneceu. Em vez de fechar a mente, escutou. Em vez de buscar a mentira confortável, aceitou a verdade desconfortável. Essa é a diferença entre quem apenas repete slogans e quem realmente pensa. Você pode vencer 40 estudiosos com um fato, mas não pode vencer um idiota com 40 fatos. Parece exagero, mas não é. Essa ironia traduz com perfeição a tragédia da nossa era. Quando o pensamento crítico desaparece, a ignorância coletiva toma conta. E nesse cenário, cada um se convence de que está absolutamente certo. Pensamento crítico é mais do que pensar demais. É um hábito disciplinado, quase uma arte. Questionar aquilo que parece óbvio, investigar antes de aceitar, exigir provas antes de se deixar levar por qualquer crença. É a capacidade de duvidar até mesmo das próprias conclusões. O brasileiro, em geral, não está preparado para verdades duras. A influência secular da cultura moral religiosa centrada na culpa agravou essa disposição. Durante séculos, formou-se uma mentalidade que trata o indivíduo como incapaz, fraco demais para a liberdade, imaturo demais para a responsabilidade, dependente demais da tutela de autoridades morais e políticas, e ele adorou. Vai, salta o Bolsa Família, 25 anos nós temos Bolsa Família. Poucos buscam a verdade porque poucos realmente conseguem suportá-la. A maioria prefere narrativas consoladoras, explicações fáceis e mentiras confortantes. E é justamente por isso que pensar com autonomia se torna, no Brasil católico, um ato raro e quase sempre incômodo. Então, a partir do momento em que você toma uma informação para si, você não está mais sendo a mesma pessoa. Há uma mudança cerebral, uma mudança, obviamente, cognitiva, uma nova interpretação de realidade. Você passa a ser uma nova pessoa. O problema é que quando se pega a mesma informação e se repete a mesma informação, incansavelmente, século após século, e as pessoas continuam aceitando sem questionar. Se essa mensagem doeu, é porque a verdade bateu. A religião política da Igreja Católica glorificou a fraqueza como virtude, não por compaixão, mas por estratégia. Ao exaltar os fracos que não têm coragem de se superar, ela os conquista. E, ao mesmo tempo, condena a força, o desejo de potência e a excelência, para que os fortes, tomados pela culpa, curvem a cabeça e se submetam. Para que rumo está indo a nossa sociedade? Os valores estão sendo invertidos, um olhar vira um estupro, uma piada um discurso de ódio, e a corrupção vira o padrão. A gente acostumou tanto com desvios de caráter que, quando estamos diante de uma virtude, ela vira digna de elogio. Como é que a gente chegou aqui? Em parte, eu te digo, vestindo os vícios com um manto da moralidade. Usam esse manto há tanto tempo que, às vezes, nem percebem o erro. O socialismo, em sua versão brasileira de inspiração católica, é herdeiro direto dessa psicologia do ressentimento. O que antes era depositado no altar da Igreja agora é projetado no altar do Estado. O socialista não busca justiça, busca redenção. Não busca liberdade, busca tutela. E não apenas por altruísmo, mas também por um impulso psicológico profundo, o desejo de se vingar da realidade que o frustra, punindo quem se destaca e exigindo que o mundo se curve ao seu vitimismo. O mesmo tipo humano, que Nietzsche criticou com dureza, que teme a responsabilidade da liberdade e inveja os que a exercem com vigor, trocou a cruz pelo cartaz, o confessionário pelo comício, e a fé cega em dogmas religiosos pela fé cega em promessas estatais. Em ambos os casos, o que está em jogo não é a justiça ou o bem comum.
É a tentativa de transformar ressentimento em doutrina, fracasso em moral e mediocridade em ideal político. Abra os olhos enquanto há tempo. Nem todos que olham realmente veem. É difícil, ou até inútil, tentar despertar a compreensão em quem não tem vontade e, ainda pior, tentar despertar a vontade em quem se recusa a compreender. Quem não ouve conselhos raramente enxerga o que está diante dos olhos. E nunca faltarão pessoas para incentivar a cegueira alheia. Muitos, para que possam ser, precisam que outros não sejam. Se você chegou até aqui, é porque este conteúdo fez sentido para você. Então, considere colaborar, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem também valoriza o pensamento crítico e a curiosidade intelectual, contribuindo para ampliar o alcance de ideias que realmente importam. Expor questões ocultas no aparente é fundamental para provocar reflexões, inspirar mudanças positivas e fazer os brasileiros despertarem do sono dogmático socialista católico. Espalhe essa voz enquanto ainda dá tempo. Superar esses desafios e alcançar um futuro justo e próspero requer afastamento da influência da moral hipócrita da religião política do Vaticano e da sua filosofia social arcaica. Não deixe de ver outros vídeos deste canal.